Tínhamos utilizado o mês cheio e com as horas cheias também do dia todo, ou seja, 24 horas. Para esse exercício nós temos uma novidade, então, né? Que é efetuar então o cálculo do tempo tendo em conta somente aquilo que eu tenho disponível para a minha produção. Então isso, pessoal, é verificado aqui nesse primeiro parágrafo, ok? Ó, onde mostra o exercício, né, ele revela para nós que a empresa não pode estar trabalhando no horário, por exemplo, da madrugada, porque é proibido, não foi liberado para ele. E nem num dia como um domingo, também não foi liberado, então ele não tem condições de trabalhar no período noturno e também aos domingos. Do restante ele fica liberado, por exemplo, de segunda a sexta-feira ele fica liberado até às 22 horas e no sábado ele fica liberado até às 17 horas, conforme nós vamos estar verificando aqui no terceiro parágrafo, ok? Então isso é uma restrição. Eu tenho que tomar conta nessa restrição para eu não efetuar aquele cálculo cheio. Professor, caso não tenha mencionado no exercício essa restrição, como que eu faço? Se isso não aparecer no exercício, aí você faz normal, 30 dias ou 31, conforme for o mês, né? E vai colocar 24 horas, que é a quantidade do mês que está pedindo lá no exercício, ou seja, 24 horas que é a hora possível de trabalho. Só é nesse exercício aqui que foi algo diferente, tá bom? Bom, então vamos iniciando, já deixamos bem claro aqui, ó, né, que essa parte é importante para iniciar o nosso cálculo, identificando-nos, né, os detalhes a mais que não tinha no outro exercício, é isso. Depois identificado, vamos direto aqui, diante das respostas, né, precisamos atender então as 14 perguntas que esse exercício ele vem nos questionando para que venha trazer o OAE, tá? Primeiro vai ser qual é a quantidade de produtos produzido por hora, o PH. Essa produção por hora, a fórmula da produção por hora, eu tenho aqui produção por hora. A produção por hora é igual horas dividido pelo tempo de ciclo vezes a produção por ciclo, só abreviando, tá? Vezes a produção por ciclo vezes a quantidade de máquinas. Muito bem. Vezes a quantidade de máquinas. Então, aqui logo eu já vou ter a informação de que o meu pH ele vai ser a horas, é sempre essas horas aqui, eu vou levar em consideração o meu tempo que eu tenho de ciclo, tá? O meu ciclo aqui, ele traz para mim que o meu ciclo da máquina é em segundo, ó, foi 30 segundos. Então eu sei que meu tempo está em segundos. Se está em segundos, eu tenho que usar sempre o equivalente, tá bom? Para segundos eu vou usar 3.600. Se fosse minutos, só 60 minutos, que é o equivalente a uma hora. Então 3.600 segundos, ele equivale a uma hora, tá? Então eu divido pelo meu tempo de ciclo, que está aqui, 30 segundos. 30. Você percebeu que eu deixei os dois no equivalente, ó? 3.600 segundo e 30 segundos. Então já está lançado no mesmo tempo. Então eu posso já fazer o cálculo, tá? Vezes a minha produção por ciclo é 1 unidade por ciclo. 1 unidade. Vezes a quantidade de máquinas. O exercício nos mostra que eu tenho 5 máquinas. Muito bem. A primeira coisa que eu fiz aqui, você percebeu, foi o lançamento das informações na minha fórmula. Depois que eu lancei e verifiquei que está tudo certinho, agora sim eu vou efetuar
o cálculo, tá? Bom, 3.600 dividido por 30 vai me dar 120. 120 vezes 1, 120. 120 vezes 5 máquinas, vou até colocar aqui máquinas para ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui meu pH de 600. Então, 120 vezes 5 máquinas, eu tenho 600 peças ou 600 unidades, né? 600 unidades por hora. Então, a cada hora, essas 5 máquinas vão me produzir 600 peças, certo? Depois que eu já achei minha produção por hora, eu vou lançá-lo aqui no meu exercício para ficar mais simples, ok? Deixa eu colar aqui, colando. Então, pH 600 peças. Muito bem, achei meu pH, vou para o segundo. O meu segundo aqui, quais as horas totais possíveis para a produção? Horas totais possíveis para a produção. Horas totais, ela é o meu HT. Dias, minhas horas totais eu posso colocar assim como dias vezes horas. Estou criando uma máscara para ficar mais fácil, né? Para não esquecer nenhum tipo de informação, ok, gente? Então, nas minhas horas totais, eu tenho que tomar muito cuidado com as informações que eu vou colocar aqui. Quais são os dias que eu vou estar utilizando para as horas totais? Quais são as horas também que eu vou estar utilizando? E a quantidade de máquinas. Lembrando vocês, né, que eu tenho que verificar aquela circunstância que é essa daqui, ó. Nesse exercício, minhas horas totais, eu tenho que tomar cuidado com essas circunstâncias. Eu não vou utilizar domingo e nem vou utilizar a parte da madrugada. Então, dias e horas aqui eu vou estar verificando bastante cuidado, tá bom? Então, para ficar mais fácil, eu posso fazer de uma maneira assim bem interessante, colocando aqui minhas horas totais da seguinte forma. Ó, horas totais. Eu posso colocar horas totais por semana, ok? E horas totais somente do sábado, para não confundir, ou caso fique melhor para depois eu queira checar as informações, tá bom? Bom, nesse mês aqui de novembro, tá? Nós estamos falando do mês de novembro de 2017. Esse mês aqui nós tivemos 30 dias. Então eu posso colocar. Só que são 30 dias. O exercício me diz aqui que eu não tenho o meu domingo. Então, 30 dias eu não tenho de domingo. Ficaria 26 dias, né? 30 dias do mês, menos os 4 domingos, eu tenho 26. Só que eu vou separar os dias da semana do sábado também, né? Então, eu vou também tirar o sábado, tá? Porque eu vou fazer o sábado separado. Então, 30 dias menos o domingo, 26 menos os sábados, então eu vou ter 22 dias, tá? Porque seria 30 dias menos 8, né? 4 do domingo e 4 do sábado. 22 dias, tirando o domingo e tirando o sábado. 22 dias vezes... Aqui eu tenho 17 horas. Vou explicar para você porque essas 17 horas. Vezes a quantidade de máquinas. Tá? Então, aqui, porque eu tenho as minhas 17 horas? Vou abrir um campo aqui. Essas minhas 17 horas aqui mencionadas é porque meu texto está falando o seguinte, ó, eu não posso trabalhar de segunda a sexta-feira no período da noite. Esse período da noite são das 22 até as 5 da manhã. Se nós contarmos, eu tenho 7 horas. Ok? Ó, 22, 23, 24 são 2. Mais 5 horas, porque até 5 da manhã, então eu tenho 7. Ok? Então, das 24 horas do dia que eu tenho, menos 7 horas proibidas. Essas 7 horas proibidas é igual, olha lá, se você pegar então 24 menos 7, vai dar 17 horas. Essas são as 17 horas que está mencionando aqui, ó.
17 horas. Então, essas 17 horas eu tenho possibilidade, galera, só lembrando, eu tenho possibilidade de trabalhar. Não significa que eu trabalho nessas 17 horas. Se for possível fazer uma hora extra, eu tenho 17 horas, ok? Né, para poder trabalhar em um dia. Então, se for necessário, eu posso usar uma hora extra, mas esticando nesse período de 17. Fechou? Então, acredito que ficou claro agora, né? 24 horas do dia, tá? Menos 7 horas, que são as 7 horas proibidas. Então, eu tenho um total de 17 horas, ok? Espero que tenha ajudado aí. Então, isso que é referente a essas 17 horas que eu venha utilizar aqui. Então, continuando aqui, eu tenho 22 dias vezes 17 vezes 5 máquinas, então me dá um total de 1.870 horas. 1.870 horas, beleza. Agora falta eu achar as minhas horas do sábado, né? Porque aqui é só da semana. Sábado eu tenho quantos dias no mês? 4, né? 4 dias, são 4 sábados, vezes a quantidade de horas. Ó, aqui vamos prestar atenção. Esse que nós achamos foi de segunda a sexta-feira, das 22 às 5. O sábado, ele não... Ó, presta atenção aqui, ó. No sábado, não pode contar antes das 8 e nem depois das 17. Então, significa que eu posso trabalhar entre as 8 até as 17. Isso vai me dar um total de 9 horas. Ok? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 9 horas. Dessas 9 horas que eu tenho possibilidade, lógico, ele trabalha até meio-dia, mas ele poderia trabalhar mais se quisesse. Beleza? Essa é a ideia. Ele poderia trabalhar mais. Se fosse necessário fazer uma hora extra, teria essa possibilidade. Então, 4 sábados vezes 9 horas. E lembrando, 5 máquinas, hein? Não pode esquecer das maquininhas, não. Porque todas as máquinas trabalham. Vezes a quantidade de 5 máquinas aí. Então, eu tenho 180 horas para este meu sábado. Então, me dando a quantidade de horas totais, somando lá 1.870 mais os 180, eu tenho 2.050 horas totais possíveis que eu posso utilizar no mês aí de novembro, tá, galera? Essa quantidade de horas. Então, a única dificuldade, ou na verdade a única coisa diferente que apareceu aí é essa relação que nós devemos ter com o dia e o horário que eu não posso estar utilizando. É somente isso. Então, se apareceu restrição, você vai tomar muito cuidado nos lançamentos dos dias e os horários que você pode dar total. Ok? Então você vai perceber que parece ser muito difícil, mas ó, pelos lançamentos aí, então nós temos a plena condição de estar fazendo esse exercício sem muito problema, tá? Passando agora para o terceiro exercício é qual é a quantidade de horas parada para o previsto. Ó, aqui em cima você vai perceber que você deu 2.050 horas, que é a hora total. A hora total do mês de novembro foi 2.050 horas. Dessas horas totais, agora eu tenho que descontar, ok? Aquilo que eu realmente não uso, aquilo que está parado na empresa, ok? Então, vamos começar a descontar conforme aqui o nosso exercício vai mostrar pra gente, tá? Primeiro, horas paradas totais. Eu vou seguir, então, essa regrinha aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui para me ajudar aqui. Copiei, trago para cá. Aqui, só que eu vou renomear como HPP, horas paradas previstas. Muito bem. Horas paradas previstas. Colar, não sei porque não colou. Horas paradas previstas. Tá,
Essas minhas horas paradas previstas, eu vou trazer mais para cima aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. E aqui eu vou digitar. Muito bem. Posso até trazer mais aqui para eu digitar. Bom, minhas horas paradas previstas, eu vou estar contando a tudo que foi previsto a minha parada na empresa. Vou iniciar desde lá do primeiro parágrafo, né? Então, as horas paradas. A indústria Costa e Silva tem um grande problema para atender a sua crescente demanda, então aqui não fala nada sobre uma parada prevista que eu tenho aqui. Nós vamos iniciar. Bom, pelo texto aqui, nós vamos verificar que ficou nesse ponto de observação, tá, pessoal? Na observação. Então são aquelas paradas que são objetivas, estão mais claras no texto. Depois disso a gente vai verificar o que não ficou muito claro, é subjetivo no texto, tá ok? Então vamos verificar logo de cara aqui que nós temos uma parada para café. Eu vou colocar aqui café. Café. Tem que parar para café, né? Não pode, né? Ficar trabalhar o dia inteiro sem café não dá, não tem condições. Bom, eu posso fazer de duas maneiras. O café eu posso considerá-lo, tá, como um cafezinho de 15 minutos, eu posso considerá-lo de segunda a sábado, porque nessa empresa ele trabalha de sábado também. Ou eu posso fazer separado, tá? Igual o exercício 2 ali, separar semana, o que é de semana e o que é somente do sábado. Ok? Não tá errado se alguém fez tudo junto, não tem problema, fica tranquilo. Só eu vou separar para mostrar para vocês o que é de segunda a sexta e o que é somente do sábado, tá bom? Vou até inclusive fazer uma separação aqui, ó. Dias da semana. Porque aí você sabe o que é da semana aí. Tá separadinho. Café. O café aqui para nós temos então 22 dias de semana, correto? Porque eu estou 30 dias do mês, tirei os 4 domingos e vou tirar os 4 dias também do sábado, porque eu estou separando. Aqui vai ser de segunda a sexta. Então de segunda a sexta eu tenho 22 dias. 22 dias vezes... Antes de colocar isso aqui, vamos colocar nossa máscara lá, nossa famosa máscara bonitinha, né? Eita, travou meu teclado. Dias vezes horas vezes máquina. Deixar bem bonitinho aqui. Pronto. Vai ficar bem bonitinho. Muito bem. Café. Meu café, eu tomo café 22 dias vezes a quantidade de horas são 15 minutos. 15 minutos, ok? Vezes a quantidade de máquina. 22 dias, 15 minutos vezes a quantidade de máquinas. 5 máquinas. Então eu tenho aqui a quantidade 22 vezes 15 vezes 5. Eu tenho a quantidade de 1650 minutos. Desses 1650 minutos, eu divido por 60 minutos para eu achar o tempo em horas, tá? Então eu tenho aqui 27,5 horas. Muito bem, esse é meu tempo aqui em horas para o café. 22 dias de café. Depois do café, eu posso já verificar no meu texto uma parada para café, uma parada para almoço. Almoço. 22 dias de almoço vezes 60 minutos vezes 5 máquinas. Então a quantidade de almoço deu 6.600. Você começa a perceber que começa a ficar tranquilo. Olha lá,
Comece a ficar tranquilo, porque as informações eu vou seguindo só um padrãozinho agora. Então, de almoço eu tenho 110 horas. 110 horas. Olha lá, 110 horas, porque no almoço eu tenho 22 dias, de segunda a sexta, 60 minutos de almoço para 5 máquinas. 6.600 minutos. Dividido por 60, tenho 110 horas. Muito bem. 110 horas para o almoço. Qual que é o próximo item que eu tenho aqui? Para o almoço, uma parada para ginástica laboral de 10 minutos. Então, vou colocar aqui como laboral. G labor. Ginástica laboral. Também 22 dias, para você não se esquecer que nós estamos só na semana. Foram 10 minutinhos. 10 minutinhos de ginástica vezes 5 máquinas. 5 máquinas aí, uma empresa muito boa, né, para fazer ginástica laboral, para evitar que o seu funcionário tenha tendinite, todas essas coisas. Isso é muito excelente, viu? Não é uma perca não para a empresa, é um ganho, pode ter certeza. Minha ginástica laboral, então, eu tenho aqui 1.100 minutos. 1.100 minutos. Esses 1.100 minutos dividido por 60 para achar o tempo aqui em horas, eu tenho então 18,33 horas de ginástica laboral aí no mês, né? Um investimento que a empresa deu. 22 dias, 10 minutos de ginástica, 5 máquinas, 1.100 minutos, 18,33. Muito bem. Depois vamos ver o próximo lançamento. Eu tenho 10 minutos de ginástica, uma parada para reunião de PCP, 45 minutos. Aqui, ó, entre parênteses, nos mostra que está por semana, tá? Então, vamos diminuir aqui por semana. Então, vou renomear como PCP. Os dias aqui, eu vou colocá-lo 4 dias. Por que 4 dias? Porque são por semana. Tem 4 semanas no meu mês, 4 dias. 4 dias de PCP vezes o tempo, 45 minutos, vezes 5 máquinas. Então a quantidade do meu PCP ficou então em 900 minutos. Matou bem. 900 minutos dividido por 60 me trouxe então o tempo em hora de 15 horas. 15 horas. 15 horas. Parada para reunião. Ok. Então, as informações objetivas que estão no texto, bem clara, são essas, ok? Para as horas paradas previstas. O que nós temos que ver agora é aquilo que o texto não está mostrando. Nessa parte da semana, no horário de semana, o que ele não mostra para nós é o sem expediente. Aquele tempo lá que a máquina ficou parada, mas eu considerei o tempo total para ela, mas a empresa estava fechada, né? Então vou colocar aqui, ó, sem expediente. Sem expediente da semana, também vou, claro que eu vou considerar 22 dias, que é de segunda a sexta. Agora vamos achar esse tempo aí. Qual é esse período da semana que ficou sem expediente? Bom, lembra que nós demos 17 horas? 17 horas, né? Dessas 17 horas que nós demos lá para possíveis de trabalho, eu vou tirar as horas que ele realmente trabalha. De que hora ele trabalha? Ele trabalha das 8, ele trabalha das 8 às 5. Das 8 às 5 são 9 horas. Então, se eu tirar 17, eu tiro aqui menos 9, vai me dar 8. Vou fazer aqui o cálculo para você dar uma olhadinha. Tá aqui, ó. 17 horas totais. 17 horas totais. Essas horas totais estão no exercício número 2. Ok? Na semana. Então, horas totais ele teve para trabalhar. Dessas horas totais, menos as horas que ele trabalha, que são 9 horas
de produção. 9 horas de produção. Então, 17 horas totais, menos a hora que ele está trabalhando todo dia ali, vai me dar 8 horas. Ó, essas 8 horas é o tempo que a empresa está fechada. Ou seja, é o tempo que eu vou considerar sem expediente. Que tempo que é esse? Das 5 da manhã até as 8. Tá? Das 5 da manhã até as 8. 3 horas. E depois eu tenho a parte da tarde, das 5 até as 22. Então, esse período de mais 5 horas, somando tudo dá 8. São as 8 horas aí que a empresa ela fica fechada, mas que eu posso utilizar. Por isso que é a hora sem expediente. Eu tenho 8 horas sem expediente, mas se eu precisar, eu posso. Posso estar utilizando aí, tá? Então, 22 horas vezes 8 horas que eu tenho sem expediente, vezes 5 máquinas. Vezes aí a quantidade de 5 máquinas. Então eu tenho um total sem expediente de 880 horas. Perceba como está em horas aqui, eu já deixo em horas, não preciso estar dividindo. Muito bem, tá? Bom, vamos analisar. Tá, é isso aí. Então, dia da semana, não tem que fazer mais nada. Já finalizou. Agora eu vou fazer para o sábado. Posso sábados, né? Deixando diferenciado aqui para que não tenhamos um problema. Tá. Professor, eu preciso fazer dessa forma? Não é necessário. Faça da forma que você considera bem mais tranquilo para você entender, tá? No sábado eu tenho. Vamos aproveitar que eu já terminei o sem expediente. Vamos fazer o sem expediente do sábado também. Sem expediente do sábado. Quantos sábados eu tenho no mês? 4. 4 dias vezes a quantidade de tempo do sábado. No sábado, aqui eu tenho 5 horas, né? Por que 5 horas? Deixa eu apagar aqui e vamos fazer nessa parte. Ó, no sábado aqui aconteceu a seguinte forma. O sábado ele pode trabalhar das 8 às 17. Isso dá um total de 9 horas. 9 horas totais. Tá? Essas 9 horas totais, menos a hora que ele já trabalha. Ele trabalha das 8 às 5. Das 8 às 5, não é verdade? Então, vai dar aí 4 horas, ó. 8, 9, 10... Desculpa, dá 8 a meio-dia. Vai dar 8, 9, 10, 11, 12. Então, daqui, deixa eu ver, o horário dá 4 horas. 4 horas de trabalho. 8, 9, 10, 11, 12. 4 horas produtiva. Produção. Então, desse horário que ele tem disponível para trabalhar, menos a hora que eu tenho de produção, me sobram 5 horas. Me sobram 5 horas que são horas que estão sem expediente. Então, no sábado, ele tem 9 horas totais, que é das 8 até as 5 da tarde. Tudo bem, né? Tá lá no texto, das 8 às 5 da tarde. Porém, ele só trabalha das 8 até o meio-dia, que são 4 horas de produção dele ali no sábado. Me restam a parte da tarde do sábado, né? E nessa parte do sábado são 5 horas. Então, essas 5 horas que me restam no sábado, eu posso contar que é uma hora sem expediente. É uma hora que, se eu precisar, eu tenho ali condições de falar pro funcionário: fica aí que eu preciso que você faça a hora extra. Eu não tenho essas horinhas aí para gastar ali, entendeu? Por isso que serve essas horas sem expediente. Então, no meu sábado sem expediente, eu tenho 100 horas no mês. 100 horinhas no mês aí. Continuando, sem expediente no sábado, eu também tenho aqui no sábado os 15 minutos. Posso chamar de café do sábado ou descanso, tá bom? Posso chamar de café ou um descanso. Porque no sábado, como ele trabalha 4 horas somente, quem trabalha 4 horas não tem direito a almoço, não tem direito aos 60 minutos lá de almoço. Ele só tem direito a 15 minutos, que é um 15 minutos de descanso.
de lanche, da forma que você queira renomear, tá? Mas são 15 minutos somente. Isso para todos os funcionários que trabalham num período de até 6 horas por dia. Então isso é muito comum em banco, né? No banco lá, quem é caixa, tudo, e trabalha 6 horas por dia, ele só tem lá 15 minutos, que é o de descanso. Não tem hora de almoço. Claro que nessa hora aí o pessoal vai lá e come rapidinho, tudo, né? É assim que funciona. Bom, café, 4 dias, 4 sábados de café, vezes a quantidade de tempo, 15 minutos, vezes 5 máquinas. Ok? Então eu tenho aqui um total de 300 minutos. 300 minutos dividido por 60, eu tenho 300 minutos dividido por 60, 5 horas. Então essas 5 horas aqui, okay, foram 5 horas que eu tive de café no meu sábado. E além desse café no meu sábado, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. A ginástica também. Então, minha ginástica laboral no meu sábado. 4 dias vezes a ginástica é de 10 minutos. Ginástica de 10 minutos vezes a quantidade de máquinas. Vezes a quantidade de máquinas. Aí vai me dar então um total 4 dias vezes 10 minutos vezes 5, 200 minutos. 200 minutos dividido por 60. 60 minutos, o equivalente a 1 hora. Então eu tenho 3,33 horas aqui de ginástica. Muito bem. Agora, somando esses valores aqui, 27 do café, 110, 18, 15, 880, 100, 5, 33, eu vou ter um total horas paradas previstas totais de 1.159 e 16 já arredondando. Então essa foi a minha hora parada prevista para esse período. Copiando aqui, vou trazer para o meu exercício número 3. Muito bem. Se vocês se sentirem à vontade de fazer separado, pode fazer separado, que é bem interessante. Como eu disse, não é necessário fazer essa separação, mas se você quiser conferir os valores, eu acredito que fique bem fácil para fazer a conferência de valores aí, tá? Então, sábado, dia da semana, sábados, total aí de 1.159, certo? Ok. Claro, surgindo alguma dúvida, fica muito tranquilo de você pegar o vídeo e voltar na parte da explicação, tá ok? Partindo então para o próximo exercício número 4. Temos que achar as horas paradas não previstas. São as horas que acontece essa parada num período, nesse período nós chamamos do mês, que aconteceu durante o mês, que nós temos que lançar nessas horas paradas não previstas. Geralmente, galera, é quando a máquina quebra, tá? Mas pode acontecer casos fortuitos também. Queda de energia, que a máquina ficou parada, ok? Acidente de um funcionário, a máquina ficou parada, não teve ninguém para substituir. Então tudo isso é uma hora parada que não estava previsto. Então se não estava previsto, terá que ser lançado aí esse item número 4, ok? Então para esse item número 4, vamos verificar aqui a quantidade de horas paradas não previstas. Eu vou vamos verificar, lembrando que os itens eles são de uma forma assim que podemos dizer
únicas, né? Então não preciso usar aquela máscara lá de dias, vezes horas, vezes máquinas, porque não será necessário, porque ela será considerada de uma forma individual. Então, horas paradas não previstas, que é o HPNP, horas paradas não previstas, eu vou colocar aqui, vai ser igual, porque será o meu resultado, tá? Então aqui vou considerar, bom, horas paradas não previstas, vamos ver o que aconteceu. Está aqui lançado o nosso parágrafo 3º, no mês de novembro de 2017, devido às férias do mecânico de manutenção, o senhor Chicão Mão de Ferro, o estagiário não sabia os procedimentos corretos, por isso, 3 máquinas pararam neste mês. Então eu sei que tem problema em 3 máquinas, ok? Para fazer a manutenção corretiva, no relatório de manutenção ficou da seguinte forma: máquina 1, então já vou considerar aqui, ó, MQ1. A máquina 1, 3 horas. Máquina 1, 3 horas. Máquina 2, MQ2, tenho 2 horas. E a máquina 3, eu tenho 4 horas. Maravilha, 4 horas. Ok. Esse é o resultado que eu tenho. Deixa eu ver. Máquina 1, máquina 2, máquina 3. Foi necessária a troca das peças neste mês, e 3 ficaram em setup de regulagem, onde ali produzir uma certa quantidade de cada uma delas, beleza? A quantidade produzida no mês e as observações que nós já checamos. Então, nosso HPP, ele não é muita coisa, ele é somente isso aqui, ó. A manutenção 3 horas máquina 1, 2 horas máquina 2 e 3 horas na máquina 4. Então, somente isso eu faço a soma, tá? O exercício não mostra mais nada para nós. Tem 9 horas aqui. Essas 9 horas são horas paradas não previstas no nosso período. Então isso aqui eu já posso estar levando para o nosso exercício. Ficou bem tranquilo, né? Esse exercício número 4 para nós aqui, porque não teve muito problema a ser lançado, para ser lançado aqui, ok? Então, horas paradas não previstas, somente 9 horas referente a essas máquinas. Muito bem. Agora, bom, a partir agora do 5º exercício, né, vamos estar utilizando todas aquelas fórmulas do HD, HP, né, toda aquela parte lá, ok? Então, já para esse exercício número 5, ó, qual é a quantidade de horas disponíveis para o período? As horas disponíveis para o período, eu vou utilizar a fórmula, né, HD, horas disponíveis para o período. Essas horas disponíveis eu preciso pegar as minhas horas totais menos as horas paradas previstas naquele período. As minhas horas disponíveis serão horas totais. Ó, eu tenho aqui do lado o T3, 2.050 horas que eu tive totais. Nós achamos aquilo lá, né? Que são as horas do meu mês que eu posso utilizar. Então, horas totais 2.050 menos as horas paradas no período, que foi de 1.159,16. Então, essa hora parada no período ficou em 890,84. Desculpa, as minhas horas disponíveis no meu período foi de 890,84. 890,84. Muito bem. Horas disponíveis. Então, essas horas disponíveis são as horas que, teoricamente, se não tivesse nenhum tipo de problema, nenhum acidente, nenhuma quebra de máquina, são as horas que eu iria utilizar para produzir, né? Para fazer toda a minha produção. Só que checando todo mês, nós verificamos que teve um probleminha aí de manutenção, correto? Que nós vamos verificar agora aqui. Mas posso escrever outro. Bom, depois que eu tenho a minha quantidade de hora disponível, eu preciso checar quais foram as horas para a minha produção. Quanto que ficou para eu produzir, já que eu tenho uma disponibilidade de hora? Quanto que ficou para eu produzir nesse período? Então vamos lá. HP,
horas de produção. Minhas horas de produção é igual a HD, horas disponíveis, né, que eu tenho, menos as horas paradas não previstas. Aquela hora lá que quebrou a máquina, acidente, todas aquelas coisas. Então, meu HP, ele é igual horas disponíveis, horas disponíveis 890,84, que foi exercício número 5 que nós achamos aqui, ó, 890,84, menos as 9 horas que eu tive, as 9 horas aqui, ó, no exercício número 4 do HPNP. Então, ficou 9 horas paradinho, ok? Meu HP, horas de produção. Então, eu tenho aqui minhas horas de produção, 881,84. Então, tem bastante tempo aí. Uma hora de produção fica uma hora muito boa para a minha empresa, né? Porque somente 9 horas a máquina ficou parada, então quer dizer que eu tive uma produção muito boa para esse período aí, tá? Então eu tive uma quantidade muito boa. Comparando o HD com o HP, então uma diferença bem pequena. Isso é excelente, certo? Depois de considerarmos e acharmos a nossa hora de produção, que foi definida por nossa produção, vamos verificar a quantidade de horas de variação de ritmo. Lembrando que essa variação de ritmo é para saber se a máquina ela ficou mais acelerada ou menos acelerada. Qual foi o ritmo dela nesse período? Ficou legal? Ficou interessante? Né? Temos que verificar, checar, né, a parte de manutenção dessa máquina, porque é interessante saber essa parte de variação do ritmo, se precisa, né, efetuar outras manutenções também, além de checar outras coisas, tá? Então, para essa questão, eu verifico a minha fórmula HVR, horas de variação de ritmo, e ele vai ser igual a quantidade produzida no período dividido pelo PH, minha produção por hora. Isso dá o resultado dessa conta aí, eu faço menos minhas horas de produção, ok? Então a minha variação de ritmo, horas de variação de ritmo, eu vou pegar, primeiramente, substituir as informações. QPP, quantidade de produtos produzidos. Essa é a quantidade de produtos produzidos no período, ó. Eu vou pegar essa informação aqui, ó. Então, no mês aí de novembro, foi produzido 536 mil unidades. Então, o meu QPP é 536 mil. Só que a quantidade produzida no período, ele fala o seguinte: para a variação de ritmo, somente para essa questão de variação de ritmo, eu preciso levar em conta o que foi produzido total, né? O total, menos o que foi produzido na hora de setup, que foi aquela regulagem, tudo. Então, para variar o meu ritmo, eu preciso saber eu preciso subtrair essa quantidade, tá? Então, eu vou pegar a quantidade total do período, menos o que foi produzido na hora de setup. Então, da máquina 1, 360, menos a máquina 2, 380, menos a máquina 3, 275, certo? Então eu posso fazer separadamente, eu posso fazer lançando aqui direto, tá bom? Aí fica a seu critério, para mim não tem assim alguma alteração. O que precisa é ter isso aqui, ó, o valor total menos o que foi produzido no setup. Pode ser o total aqui, como pode ser separado do jeito que eu fiz, não importa, ok? Isso dividido pela minha produção por hora. Minha produção por hora tá aqui, é o exercício número 1, 600 peças ou 600 unidades, tá? Fecho meu parênteses. O resultado de tudo isso eu faço menos o HP, menos a minha horas de produção. Minhas horas de produção estão aqui, HP 881,84. 881,84. Cadê? 84. Então o meu HVR vai ficar assim.
536 mil menos 360 menos 380 menos 285 fica 534 985. 534 985. Esse resultado dividido aqui pelas 600 unidades, que é o meu pH do exercício número 1, menos 881,84. A minha variação de ritmo, horas de variação de ritmo, será de 891,6417 menos 881,84. E a subtração desses valores, então, vai me dar um valor positivo. Nesse exercício ficou bacana, que geralmente nos exercícios anteriores a minha variação de ritmo estava negativa, né? Menos 70 horas, menos 120 horas. Aqui deu uma variação positiva. Então quer dizer que lá na frente, no meu índice, vai aparecer índice de 100%, 101% de produtividade, porque o meu ritmo foi mais rápido. Minha máquina produziu mais. Tá 9 horas a mais, quase 10 horas a mais, ok? Então essa minha variação de ritmo eu levo por conta isso. Só lembrando que tem que tomar cuidado nessa parte aqui, que não pode esquecer que essa partezinha aqui nada mais é do que o que foi produzido na hora do setup, ok? Beleza, vamos então substituir essas informações, copiando, substituindo informações aqui no exercício número 7. Minha variação de ritmo deu 9 horas. Uma variação muito boa, excelente. E agora partindo para o exercício número 8. Calcule a quantidade planejada para o período. Essa quantidade planejada para o período é o PCP, né? Quanto que o PCP programou, né? O famoso QTD, quantidade teórica de produção. Então, meu QTD, quantidade teórica de produção, ele é o seguinte: minhas horas disponíveis, qual é aquele tempo que eu tive disponível no mês antes que a máquina quebrasse, que eu contabilizei que eu poderia ter no meu mês, certo? Vezes o pH, minha produção por hora. Então, por isso que é necessário eu saber aquela produção, quanto que as minhas máquinas podem produzir por hora, para eu pegar meu tempo disponível e multiplicar por essa produção. Então, minha quantidade teórica de disponibilidade é o seguinte: o meu HD, ó, 890,84. 890,84 vezes o meu pH, foi aqueles 600 peças, né? 600 peças feitas por hora. Então, 600. Então, a minha quantidade teórica de disponibilidade é igual a 534.504. Então, o meu PCP neste mês aqui, ele programou aí para estar produzindo 534 mil quantidade. 534. QTD. HD 890, pH 600, a quantidade teórica de disponibilidade 534 mil, certo? Então ele programou isso daqui e pelo exercício a máquina acabou fazendo mais, né? Nós percebemos que ela produziu a mais do que o necessário, ó. Quantidade teórica 534 mil, o que foi planejado no período. Aqui o que foi produzido no período foi 536, acabou fazendo aí quase 2.000 peças a mais do que foi planejado, lá, né? Por isso que fica um índice positivo de variação de ritmo e disponibilidade, né? Produtividade fica além, né? Fica 101% no resultado final, porque aqui ele produziu a mais do que a quantidade planejada. Pode acontecer isso? Pode, né? Nós sabemos que as empresas hoje, muitas não seguem um planejamento e acaba produzindo muito além, né, do que o necessário. O que é o necessário? O necessário é pedido de cliente. Então acaba produzindo mais do que um pedido de cliente. Então ele produz, deixa para vender, aquele modelo que falamos, é um modelo fordista,
que ele produz para depois colocar no mercado para fazer a venda, né? Então isso pode acontecer tranquilamente, tá? Calcule então a quantidade de produtos bons. A quantidade de produtos bons nós vamos trazer pela nossa função, que é quantidade de produtos bons, que PB. Quantidade de produtos bons, ele será a quantidade de produtos produzidos, o QPP, menos a quantidade de produtos rejeitados, QPR. A quantidade de produtos bons, vou substituir. Meu QPP, quantidade de produtos produzidos, já vimos, né? 536 mil peças, menos a quantidade rejeitada. Aqui, essa informação eu vou obter nesse mesmo parágrafo, ó. Tá tudo aqui, vou até grifar para você, deixar grifadinho. Aqui, ó, o total de produtos produzidos no mês foi 536 mil peças e destas foram rejeitadas 32.120. Então, rejeitada 32.120. Quantidade de produtos bons, 536 menos 32.120 vai me dar um resultado aí de 503 peças, 880. 503, 880. Então, das 536 mil, 503 foram de boa qualidade. Então, quer dizer, ainda bem que produziu a mais, né? Que essa produção a mais aí garantiu aí o finalzinho, porque tava quase 2.000 peças a mais, então o rejeitado aí quase supriu tudo. Quantidade de produtos bons, 503 mil peças. Depois dessa quantidade de produtos bons, eu tenho aqui, calcule o índice. Então, agora vamos partir para os índices, informações dos índices. Vou colocar no próximo parágrafo aqui. Muito bem. Informações dos índices são aquelas informações que eu já tenho aqui, porém eu preciso agora apresentar em forma de percentual, ok? Porque senão fica muito estranho, é só achar esses valores. Nós podemos considerar que esses valores até aqui que nós achamos, né, até o exercício número 9, são valores necessários para compor todo o cálculo, ok? Então, a partir do 10º são índices, né, que eu apresento em percentual até chegar no último índice que eu preciso, que é o OEE. Tá? Então, até o 9º foi a composição de todo o cálculo. Do 10º para frente é o que eu realmente apresento em relatórios. Bom, calcule o índice de rejeição desse período. O índice de rejeição eu vou trazer aqui pela minha fórmula IR, índice de rejeição, que será igual ao quantidade de produtos rejeitados dividido pela quantidade de produtos produzidos. Informação que nós já temos aqui no nosso exercício, que eu acabei de deixar aqui grifado, né? Está aqui em amarelo, tá? Que vai ser o rejeitado 32.120 dividido então pela quantidade total. Então, meu índice de rejeição qual é a quantidade rejeitada? Está no texto. Ó, professor, está no texto aqui. Essa informação? Exatamente. 32.120 dividido pela quantidade rejeitada. Olha lá aqui, ó. Ah, professor, então essa questão aí eu não vou errar de jeito nenhum. Exatamente. Essa questão você não vai errar de jeito nenhum, porque ela está aqui na sua frente, ok? A informação está aqui na mesma linha, inclusive. Não tem nem como você falar, eu me perdi no texto. Não dá, tá bom? Tenho certeza que você vai tirar de letra isso. Então, essa quantidade, esse índice de rejeição, eu tenho aqui o valor de 536,0059, não é isso? Isso, índice de rejeição 0,0599. Tá? Informação que eu obtenho aqui, ele vai para o OEE e o índice de rejeição 0,0599 vezes 100, para apresentar em percentual sempre, tá? 5,99%. Então esse é o resultado do meu
do meu percentual aqui de rejeição. Meu índice de rejeição, copiando, eu tenho então 6%, né? Arredondando aí para 6% de rejeição. Beleza, tá muito bom. Agora, já que achamos 6% de rejeição, vamos localizar aí o índice de disponibilidade. O índice de disponibilidade. Meu índice de disponibilidade, eu venho trazê-lo aqui com a fórmula de ID, índice de disponibilidade, que ele vai ser minhas horas de produção dividido pelas horas de disponibilidade. Então, o tempo que eu tive para produzir, porque a máquina quebrou, né? Então, a gente tem que descontar esse tempo que a máquina quebrou, dividido pelo tempo que eu realmente precisei, que precisaria, né? Se não tivesse quebrado. Então, esse meu ID aqui, eu posso colocá-lo da seguinte forma: meu HP horas de produção 881,84. Essas informações é a informação dos exercícios anteriores lá, que você já achou a sua hora de produção, dividido pela hora disponível, 890,84. HD, vamos achar aqui, ó, o HD 890,84. Muito bem. E o meu HP 881,84. Certo. Localizadas as informações, vamos dividir. 881,84, 890,84 vai dar aqui 0,9899. Informação do OE. Meu índice de disponibilidade 0,9899 vezes 100, então será de 98,99%. Uau! Quer dizer que todo o período que eu tive com essa máquina, que foi destinado essa máquina para trabalhar, eu aproveitei aí 99%, né? Praticamente 99% do tempo que foi destinado. Ah, mas ficou pouco tempo comigo, mas todo o tempo que ficou com você, você aproveitou, né? Então essa é a ideia, você aproveitou todo o tempo da máquina que foi destinado para você aí, a disponibilidade. E depois de verificar a disponibilidade, vamos verificar a produtividade. Como que ficou a produtividade dela? Você aproveitou também bastante? Então, produtividade, vamos verificar pelo índice IP. Aqui eu pego minhas horas de produção mais a minha variação de ritmo, horas de variação de ritmo. O resultado eu divido pela horas de produção novamente, tá? Então meu índice de produtividade será: a minha hora de produção foi aquele 881,84 que nós já achamos, tá? Mas seguindo a fórmula, você pode perceber que nos outros exercícios aqui ficou negativo, né? Mas e aqui tinha menos algum valor, porque a variação nos dava negativa. Só que essa variação aqui, ela ficou positiva, então não tem que mexer em nada. Só coloca o valor que eu tenho, mais 9 horas 80,17. Quer dizer que ela produziu muito mais, quase 10 horas a mais de ritmo de produção a mais. O resultado eu vou dividir pela minha hora de produção também, 881,84. Meu índice de produtividade, então, será de 891,6419 dividido por 881,84. Índice de produtividade, aqui vou ter 1,0111. E esta informação aqui ela é interessante porque deu 101%, ou seja, ela produziu a mais, que foi aquele resultado que nós vimos na quantidade teórica de disponibilidade, aquele QTD, né? Quantidade teórica de disponibilidade, ou seja, o planejamento foi menor, mas produziu a mais. Por isso que esse índice aqui, ele vai mostrar para nós de produtividade que ficou acima, né? Ficou acima lá, 1,011 vezes 100. Eu tenho um resultado aqui de 101,11%.
Então ele ficou acima porque eu entreguei muito mais do que o necessário. Então ele ficou em 101%. Muito bem. Agora vamos verificar a qualidade. O índice de qualidade IQ, ele é igual a quantidade de produtos bons, dividido pela quantidade produzida no período. O meu IQ, quantidade de produtos bons, 503.880, dividido pelo 536.000, que é a quantidade total, que é a minha quantidade total. Aí eu tenho 0 IQ. Meu índice de qualidade eu tenho de 0,9401. Essa informação ele vai lá para o OEE. E agora informação para deixar aqui na forma de índice 0,9401 vezes 100, que vai me dar então 94,01%. Uau! Qualidade também excelente. Essa empresa aqui é maravilhosa, excelente, né? Aproveita seu tempo, tem um excelente aproveitamento de qualidade. Então, tudo isso agora que foi localizado, eu vou então substituir as informações e achar o meu OE, a eficiência dessa empresa aqui, tá? O OE, ele será igual ao ID, índice de disponibilidade, vezes o índice de produtividade, vezes o índice de qualidade. OE é igual o índice de disponibilidade 0,9899, que tá aqui, ó. Tá aqui. É esse que nós localizamos, tá bom? Então, índice de disponibilidade vezes o índice de produtividade. O índice de produtividade, informação do OEE, vezes 1,0111 vezes meu índice de qualidade, o IQ, índice de qualidade, informação do OEE, 0,9401. Lançados os valores, agora é somente multiplicação, cálculo matemático bem simples aí. Multiplicou, deu 0,9409 vezes 100, eu tenho meu OE de 94,09%. Show! Esta empresa é uma empresa extremamente, uma empresa muito boa, excelente, aproveita muito seu tempo, tem uma excelente qualidade nos seus produtos. Então, nós vemos aqui que o OE é muito acima, inclusive é acima do World Class, que o World Class ele está em 85%, o nosso OE deu 94%, ele está muito acima, quase próximo lá do 100%, que é uma empresa extremamente eficiente, tá? Nessa questão número 15, você como operador de logística, futuro engenheiro de produção, conclua o resultado OE e, na sua visão, o que contribuiu para o resultado? Foi um resultado bom ou ruim? E por quê? Foi um resultado muito bom, né? O que contribuiu foi a produtividade, né? A variação de ritmo aqui que nós podemos ver foi uma variação positiva, e a qualidade da máquina, onde não teve uma manutenção assim e muitas manutenções, e o índice de rejeição foi muito baixo, que contribuiu então por esse excelente resultado no período, ok? Então esse foi a avaliação aqui do cálculo de produção para um exercício onde existe restrição de horário. Então pode verificar então que não é tão
tão difícil assim. Fica mais complicadinho achar as informações no exercício número 3. Fora isso, está bem mais tranquilo de se resolver, ok? Espero que tenham apreciado aí esse resultado, gostado desses cálculos, porque realmente ele é interessante e que possa estar sendo aplicado aí na empresa onde vocês trabalham, porque é muito vantajoso ter esse tipo de controle. Não existe perca, só existe ganho, tá bom? Forte abraço aí para todos, professor Alex.